Simbora, turma! Muito bom dia! Muito bom dia! Olha eu por aqui, tirando vocês da cama no sábado, 7 horas da manhã, sábado, dia 12 de fevereiro, pelo fuso horário de Brasília. Quanta honra! Obrigado pela participação de vocês que estão entrando agora ao vivo. Eu prometo ser breve, que maravilha. Eu prometo ser muito rápido nas colocações. Eu geralmente não faço Minuto Geográfico dia de sábado, vocês sabem disso. Normalmente o Minuto Geográfico ele acontece durante a semana. Eu tenho falado sobre três situações, em 3 encontros. Mas hoje eu achei necessário entrar com vocês aqui para a gente conversar sobre o que vem acontecendo, as atualizações envolvendo Rússia e Ucrânia. Vejam, ontem a Casa Branca tocou o terror no mundo. A Casa Branca tocou o terror no mundo, tá? O conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden é um cargo de ultra mega confiança, o Jake Sullivan. Ele fez um apurado para a imprensa, ele fez algumas declarações para a imprensa e a gente sabe que a imprensa ela reproduz as declarações muitas vezes exatamente como elas foram ditas e por outras vezes a imprensa ela pode mudar ali uma conexão, pode mudar algum detalhe e você tem aquelas manchetes consideradas sensacionalistas. Então, basicamente, eu vim para cá para atualizar vocês, lembrando que esse vídeo ele pode envelhecer em 24 horas, ele pode envelhecer em 2 dias, a situação pode mudar. Eu já venho falando sobre essa temática, sobre essa questão envolvendo Rússia e Ucrânia há um bom tempo aqui no Minuto Geográfico, tá? No ano passado, em 2021, 2020 também, e para os meus alunos do ano de 2014, bem, puderam acompanhar toda aquela questão, aquela crise envolvendo a Crimeia. Então, se esse é o primeiro vídeo que você assiste minha sugestão, minha sincera sugestão, é que você faça uma maratona pelos Minutos Geográficos, vá voltando, porque eu explico com detalhes os motivos ou os interesses que envolvem toda essa questão, todo esse conflito, tá bom? Mas bem, vem cá. Ontem eu vou trazer aqui as declarações e vou fazer os comentários, pode ser? Eu estou aqui com um scriptzinho das declarações que foram feitas e a gente vai conversando sobre isso aqui, tá bom? Então, ontem os americanos tiveram a notícia, a imprensa americana soltou, a imprensa internacional, de que os americanos devem deixar a Ucrânia em 48 horas, foi o alerta da Casa Branca. Então a Casa Branca, através do Jake Sullivan, disse, olha, quem for americano, quem está na Ucrânia, aproveita para sair agora, porque agora ainda tem avião, agora ainda tem voo comercial. O exemplo dos Estados Unidos foi seguido também pela Noruega, foi seguido também pela Dinamarca, pelo Reino Unido, por outros países. Então, criou-se um sentimento de que caos, criou-se um sentimento de que saiam agora, porque quem não conseguiu, eu vou tirar um comentário bem rapidinho aqui, tá certo? Saiam agora, absolutamente, porque quem não conseguir sair agora vai ter problemas seríssimos. Biden, durante a semana, ele chegou a dar uma declaração dizendo assim, é diferente do Afeganistão. No Afeganistão você tinha um grupo terrorista e nós fomos lá evacuar o nosso exército, os nossos soldados, os nossos funcionários. Lá na Ucrânia a situação é diferente porque nós estamos lidando com um dos maiores exércitos, um dos mais poderosos exércitos do mundo, que no caso seria, o exército russo. Então, tudo isso gerou uma escalada de tensões e ontem circularam na internet, presta muita atenção, ontem circularam na internet imagens de combates na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E isso foi o suficiente porque as pessoas começaram a falar, a guerra começou, a Rússia está invadindo a Ucrânia e coisa e tal. Na verdade, eu já tinha dito para vocês, e vocês que acompanham o nosso Minuto Geográfico, as nossas aulas, que a região da Rússia
com a Ucrânia, a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia nunca foi uma tranquilidade. A fronteira entre Rússia e Ucrânia, aquela região de Donbas, Donetsk e companhia, ali existe uma guerra eterna. Ali existe uma guerra eterna, porque há rebeldes naquela região, há grupos paramilitares naquela região que têm o apoio, que têm o financiamento do governo russo, ou não necessariamente do governo russo, mas também de grupos empresariais e pessoas interessadas o quê? Em anexar aquela região. E assim, bora falar a verdade, o governo da Ucrânia também não é flor que se cheire e tomou uma decisão recente muito, eu diria assim, muito perigosa. O governo da Ucrânia tem estimulado, eu falei para vocês aqui, a população pegar em armas. O governo da Ucrânia disse assim, é importante que a população se defenda, é importante que a população pegue em armas, e aí resultado, vem surgindo na Ucrânia, dentro da Ucrânia, grupos paramilitares que hoje defendem os interesses da Ucrânia contra rebeldes da Rússia. Então, de um lado, rebeldes financiados pela Rússia e do outro, grupos paramilitares com apoio do governo ucraniano. Isso pode dar um problema para a Ucrânia. Isso no médio ou até no curto prazo, eu não vou nem falar no longo prazo, isso pode aí gerar um sentimento de quê? De guerra civil. Pessoas armadas que hoje têm um inimigo contra o qual lutar. Hoje as pessoas lutam contra uma possível invasão russa. Estamos armados nas fronteiras, estamos armados nas trincheiras. Essas mesmas pessoas podem, sim, num certo momento, num dado momento, se rebelar contra o governo da Ucrânia, diante de um aumento do gás, diante de uma inflação. Os americanos divulgaram agora, Joe Biden divulgou, os americanos estão com a maior inflação em mais de 40 anos. Em mais de 40 anos. Então, resultado, isso também acontece dentro da Ucrânia. E quem garante, ou quem não garante, que essa população que está se armando contra uma possível invasão russa na zona de fronteira não possa também, de repente, se rebelar contra o próprio governo. Então, isso chama atenção. Então, pessoal, eu entrei aqui hoje exatamente para, assim, atualizar vocês. Vão circular vídeos da fronteira entre Rússia e Ucrânia. Sim, aqueles vídeos são verdadeiros? São. Isso é uma grande novidade? Não, absolutamente, porque ali já é considerado uma zona de guerra entre rebeldes que são ligados à Rússia e grupos que são ligados ao governo da Ucrânia, ou ligados, na verdade, à Ucrânia, e tem esse contraponto à Rússia, né? Esse contraponto à interferência aí, desde o período da extinta União Soviética, ok? Vamos falar um pouco agora, bora voltar às declarações do Jake Sullivan. O Jake Sullivan, um conselheiro de segurança nacional. Não é pouca coisa, não. Conselheiro de segurança nacional do presidente é um cargo muito importante. É uma pessoa que fica ao lado do presidente, realmente passando informações do ponto de vista geopolítico. O Jake Sullivan, ele é muito inteligente, ele é da área, tá? de geopolítica, ele tem um bom conhecimento de relações internacionais, mas eu fico pensando que todo esse alarmismo tem um sentido também, e eu penso que as ordens, não necessariamente as declarações, partem dele. É muito possível que essas declarações dadas pelo Jake Sullivan possam servir a um interesse muito maior, mas eu vou chegar nesse ponto aqui no final da live. Olha o que ele disse aqui. Um ataque rápido à capital, começando com a campanha de bombardeio aéreo, é uma possibilidade e pode acontecer antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim na próxima semana. Ele disse isso. Vejam bem, o conselheiro de segurança nacional, que trabalha diretamente com o presidente dos Estados Unidos, ele chama a imprensa e diz, olha, primeiro, podem atacar rapidamente a capital. Segundo, o ataque pode ser aéreo. Terceiro, esse ataque pode acontecer na próxima semana, no máximo na outra, antes de acabar os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, gente, a imprensa rapidamente, replicou essa questão e já teve veículo dizendo que Putin já teria autorizado a invasão. Todo mundo querendo dar a notícia em primeira mão. Todo mundo querendo, assim,
ser o primeiro. Olha, Vladimir Putin já autorizou e as tropas vão entrar na Ucrânia. Do jeito que isso foi colocado, a impressão que se tinha é que ontem iria acontecer uma invasão em grande escala, uma invasão assim sem precedentes. E bora lembrar uma coisa, gente, a Rússia, Vladimir Putin, eu já disse para vocês, ele não é bobo. Vladimir Putin, ele não é bobo, então é tudo muito, eu diria assim, muito calculado. Uma operação militar em grande escala, eu penso, hoje, não se encaixa num cálculo de custo-benefício mesmo. Custo-benefício mesmo do governo Putin. Uma guerra em grandes proporções. Eu volto a defender a tese, e eu não tenho compromisso com erro. Essa é uma análise. Pode acontecer diferente e não tem problema nenhum. A gente vai continuar se comunicando. Eu estou aqui sempre, dando minha cara, e dando minha opinião. Então eu não me escondo. Eu estou sempre por aqui toda semana. Se o cenário mudar, eu atualizo vocês. Mas pensem comigo aqui. Se a gente analisar o comportamento geopolítico da Rússia, nem mesmo em 2014, a Rússia fez uma grande incursão com seus soldados, uma grande incursão militar na Crimeia. O que foi que a Rússia fez? Ela financiou os grupos armados naquela região da Crimeia, salvaguardando seus interesses em relação ao Mar Negro, salvaguardando também seus interesses em relação às bases militares, mas não foi necessário. Alguém tem alguma imagem aí do exército russo, 100 mil soldados russos entrando na Crimeia? Se alguém tem, me repasse, porque não tem. Agora, de fato, a Rússia tem aumentado a quantidade de soldados na fronteira com a Ucrânia. Você tem praticamente a Ucrânia cercada. Hoje eu queria compartilhar um mapa aqui com vocês, mas não ficou pronto ainda o esquema da live com os mapas. Mas você tem praticamente a Ucrânia cercada, não só naquela região da Crimeia, na fronteira com a Rússia, também um trecho separatista da Moldávia, aquela região ali do Mar Negro, a Bielorrússia. Mas vejam bem, na minha impressão, a Rússia com isso, ela dá uma demonstração de força, e ela consegue algo inédito. Vladimir Putin, ele consegue algo inédito desde o final da Guerra Fria. Ele conseguiu parar a Europa, parar no sentido, não no sentido econômico, tá? Mas ele conseguiu canalizar as notícias europeias para quê? Para que haja uma negociação entre Ocidente, no caso a OTAN, e a Rússia. A antiga, né, cabeça, o cérebro da antiga União Soviética, da URSS. Então, Vladimir Putin, ele sabe que uma guerra de grandes proporções pode significar o quê? Perdas humanas, perdas econômicas, sanções imediatas. Então, será que essa movimentação não pode gerar uma negociação em larga escala? Outra coisa também, pensa comigo aqui bem direitinho. A Rússia, ela quer garantias de que a Ucrânia não vá entrar para a OTAN. A Rússia também quer garantias de que não haja movimentação militar significativa da OTAN nas fronteiras ali do leste europeu, ali pelo Mar Báltico, ali na fronteira com a Rússia. Pensa comigo. Mas também, de certa forma, para a OTAN, tudo isso acaba sendo interessante. À medida que a Casa Branca solta notícias bombásticas, à medida que a Casa Branca ela toca o terror, soltando esse briefingzinho aí para a imprensa, os americanos vão o quê? Aumentando bases, aumentando tropas, movimentando cada vez mais a OTAN naquela região. Não é? Teve movimentação. Eu vi uma notícia hoje de manhã, milhares de soldados indo para Polônia. Soldados americanos se deslocando para a Polônia. A própria Alemanha, que disse que não manda arma para a zona de guerra, mas ela movimentou suas tropas da OTAN ali no Báltico. Tropas na região da Romênia. Então, de um lado, o que é que eu estou vendo? A Rússia, ela vem aumentando suas tropas na fronteira, mostrando para a OTAN, eu estou por aqui, eu tenho um tratado de segurança coletiva, eu tenho aliados também. Agora, recentemente, soltou uma declaração conjunta com a China, o senhor Xi com o senhor Vladimir Putin, e ao mesmo tempo a OTAN, ela
através dessas declarações da Casa Branca, diz, olha, eu vou ter que aumentar minha presença militar. Eu vou ter que aumentar minha presença militar nessa região, porque vocês estão vendo, né, que de acordo com a Casa Branca, as ameaças são cada vez maiores. Só para dar um dado, o The New York Times e o The Washington Post trouxeram imagens de satélite mostrando movimentações militares cada vez maiores, tanques da Rússia ali na região da Bielorrússia. Só que, vejam, Bielorrússia e Rússia já tinham há muito tempo já um exercício militar programado. Do dia 10 de fevereiro em diante, um exercício militar programado. Então, vai ter tanque se movimentando, vai ter caça se movimentando, bateria antiaérea também, necessariamente. Só que agora, qualquer movimentação já é visto o quê, gente? Com um grande alarmismo, e as pessoas já dizem, opa, ligaram os tanques na fronteira. Para onde é que vão? Será que o tanque vai entrar agora? Não é bem assim que se constrói um contexto como esse, ok? Então lembrem, quando a Rússia, gente, fez a intervenção, estou vendo aqui, ó, na Ucrânia em 2014, após aquela revolução que derrubou o presidente, o Viktor Yanukovych, aquele presidente que era, entre aspas, pró-Rússia, tá? A Rússia adotou uma abordagem econômica. Não foi uma abordagem geopolítica de um conflito de grandes proporções. Então, posso errar, tá? Mas eu não acredito agora nessa história de que teremos uma terceira guerra mundial, o mundo vai parar. Repito, tudo pode acontecer. Mas meu sentimento por agora é que isso, pelo menos no curto prazo, de imediato, não é o cenário mais plausível, ok? Tranquilo. Então, gente, a análise é que esse acúmulo de tropas ao longo da fronteira entre Rússia e Ucrânia não é contra a Ucrânia propriamente. Não é contra a Ucrânia. A Rússia é influente na Ucrânia. A Rússia tem influência em alguns partidos políticos dentro da Ucrânia. A Rússia tem certa influência na capital, tá? Em Kiev. Então, eu acho que a grande questão aí é o Ocidente. É como eu disse para vocês, a Rússia ela quer mostrar força, ela quer testar até onde vai a OTAN, qual é o limite da OTAN, isso abre um precedente assim muito interessante, e quer negociar segurança. Quer negociar segurança futura, tá? Repito, desde 91, para quem está chegando agora, desde 91, desde o fim da União Soviética, é a primeira vez que o Ocidente se engaja, engajamento, é uma linguagem muito comum aqui na internet, que o Ocidente se engaja assim, de maneira séria com a Rússia, para discutir a questão da segurança. Então, eu penso que há muito blefe dos dois lados, muito ego, muita demonstração de força e, no fim, para vocês terem uma ideia, hoje, sábado, já disseram que Emmanuel Macron, presidente da França, vai trocar telefonemas com Vladimir Putin, o Joe Biden também. Hoje, o próprio Jake Sullivan, ele já disse que Biden hoje vai se comunicar com Vladimir Putin. Segunda-feira tem a possível visita do presidente do Brasil, né, de Bolsonaro, à Rússia. E, por sinal, uma curiosidade, saiu a notícia, vocês viram que Macron, a visita dele à Rússia foi um desastre. Foi um desastre porque ele saiu de lá dizendo que costurou um acordo com Vladimir Putin e que não vai ter escalada de tensões. A Rússia, no mesmo dia, disse, não falamos nada disso. Desmentiu Macron. Uma secretária britânica foi visitar a Rússia, clima pesado, também fracasso. A visita britânica por lá foi um fracasso. Eu queria ver o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, visitando a Rússia, né? Visitando Vladimir Putin. Ele que foi o maior crítico aí dentro daquela região europeia em relação à política russa. Mas aí teve um fato interessante. Lembram da foto? Que tinha Emmanuel Macron de um lado, Vladimir Putin do outro, em uma mesa de 5 metros ali separando? O que saiu agora na imprensa é que Emmanuel Macron, para encontrar Vladimir Putin, fez vários exames de Covid. Só que a Rússia queria que ele fizesse mais um exame com médicos, né, com biomédicos, enfim, num laboratório russo. E aí o Emmanuel Macron ele teria se recusado. Ele disse, eu já fiz os exames, não vou fazer um exame aqui.
o que se diz é que ele não queria que o próprio DNA, o DNA do presidente da França fosse coletado e caísse nas mãos, né, de pessoas ligadas à Rússia. Bem interessante isso daqui. Notícia, os Estados Unidos vão enviar 3 mil forças baseadas nos Estados Unidos, tá? Para aquela região da Polônia, Romênia e Alemanha. Acabou de chegar aqui para a Alemanha também. A Alemanha também está fazendo uma movimentação. O Sullivan disse ontem, o risco agora é alto o suficiente, a ameaça é imediata o suficiente. Ó, eu tô com Flight Radar. Não sei se alguém usa aqui, ó. Eu tô ao vivo aqui, tá? Com Flight Radar aberto. Eu tô olhando o espaço aéreo agora, da Ucrânia. Tem um monte de voo comercial. Gente, quando tá para ter uma guerra de grandes proporções, as empresas aéreas têm informações privilegiadas. Elas vão ser as primeiras, o quê? A suspenderem os voos. Então, comecem a se preocupar quando saiu a notícia de que os voos comerciais para a Ucrânia foram suspensos, que o espaço aéreo da Ucrânia foi fechado. Aí sim, entendeu? Tem muito caça-clique nesses sites. Muito caça-clique. As pessoas leem a manchete e já falam em Terceira Guerra Mundial imediata. Cuidado com isso, tá? Por isso que eu estou por aqui hoje. Professor, eu vi que tem drones, tem avião americano no leste europeu, na Ucrânia. Gente, isso não é novidade. A OTAN tem feito movimentações militares por lá. Assim como no espaço aéreo russo, no espaço aéreo da Bielorrússia e por aí vai. Ok? Tranquilo? Só um detalhe. O vice-embaixador da Rússia, que coisa boa, caramba, quase mais de 500 pessoas, 7 horas da manhã. Tem muita gente interessada em aprender, né? Vou até abrir os comentários aqui. Quer dizer, eu vou segurar os comentários para quem quiser perguntar um pouquinho. Vê, olha o que o vice-embaixador da Rússia na ONU, ele disse. Ele zombou dos comentários do Jake Sullivan. Ele disse assim, algumas pessoas razoáveis esperavam que a histeria dos fãs dos Estados Unidos estivesse diminuindo. Ele colocou isso no Twitter. Fãs dos Estados Unidos. E é uma verdade, tá? Talvez eles tenham colocado um azar nisso, porque os alarmistas claramente têm um segundo fôlego. Nossas tropas ainda estão em nosso território. Eu vou grifar. Vê, nossas tropas ainda estão em nosso território. E eu me pergunto se os Estados Unidos invadirão a Ucrânia. Então, ele brincou, ele zombou. Minhas tropas da Rússia estão na Rússia. Agora, quem é que está invadindo a Ucrânia mesmo? As tropas estão se posicionando, os americanos mandando armas. Aí ele brincou. Será que quem vai invadir a Ucrânia? Quem vai invadir a Ucrânia? É a Rússia ou os Estados Unidos? Será que os americanos estão usando tudo isso como pretexto para aumentar a militarização no leste europeu? Inclusive a Rússia disse, se colocássemos armas na Venezuela, mísseis, base lança-mísseis na Venezuela, em Cuba, qual seria a abordagem da imprensa internacional? Aí ele disse, o mundo com certeza pararia e seria um escândalo de grandes proporções. Mas enquanto isso, estamos assistindo a OTAN aumentando as bases militares na porta da Rússia, e se fosse o contrário. Então ele falou muito sobre isso, ok? Tranquilo? É bem interessante essa questão do que a gente falou aqui. É isso, eu quero saber se alguém tem perguntas. Agora, vê, mandem na caixinha. Mandem na caixinha. Tem um monte de pedido para participar da live aqui, mas eu vou pegar as perguntas. Eu vou pegar as perguntas aqui que as pessoas estão enviando. Hoje o Minuto Geográfico é monotemático, é atualizando vocês basicamente. Tá tendo protesto nos Estados Unidos e Canadá. O Canadá, os americanos estão irritados com os canadenses, estadunidenses, com o Canadá, porque a fronteira está muito tumultuada. Essa fronteira Estados Unidos e Canadá movimenta mais de 50 bi de dólares em veículos e peças. E aí caminhoneiros que não querem apresentar o passe vacinal e não querem tomar a dose de reforço, ou alguns que até não se vacinaram de repente, estão protestando na fronteira, fecharam a parte da fronteira, mas isso eu falo segunda-feira, é melhor. É melhor. Hoje o Minuto Geográfico ele é monotemático. Monotemático. E o ministro do Canadá foi muito fraquinho na postura, ele demorou a isso.
Ok? Deixa eu ver perguntas. Deixa eu ver dessa pergunta e tal. Pronto, primeira pergunta aqui. Pés na Praia 134. Anderson, um grande abraço para o meu amigo. 196 Sons, para quem não conhece, mostrou um vídeo com movimentação militar na região de Donetsk, bem longe da Bielorrússia. Tem alguma informação? É verdadeiro, tá? Há movimentação militar em Donetsk, eu falei isso no começo da live, mas essa movimentação não é nenhuma grande novidade, não. Ele mesmo foi lá no ano passado e ele viu. E ele viu que a tensão por lá é muito grande. É uma região muito tensa. A fronteira entre Rússia e Ucrânia, de 2014 para cá, a situação explodiu por conta da Crimeia. Não é? Tem grupos rebeldes, separatistas russos, guerreando 24 horas, de 6 da manhã, tá? Até o dia seguinte, brigando entre si, trocando tiros entre si, nas áreas abandonadas. Existe uma zona da morte ali. Quem passar leva um tiro mesmo na cabeça. Então, essa movimentação não é de agora, essa movimentação já existia. Pode até ser intensificada. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Livros, Amendi. O que é que Bolsonaro vai fazer na Rússia? Isso pode pegar mal no cenário internacional? Tem dois pontos de vista aí. A viagem de Bolsonaro para a Rússia, ela já estava marcada. Esse é o ponto 1. Brasil e Rússia são parceiros comerciais. Eis o ponto 2. O Brasil vende carne de porco, produtos do agronegócio, e a Rússia vende para o Brasil, por exemplo, fertilizantes. A gente compõe o quê, gente? Um bloco informal que a gente chama de BRICS. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São pontos importantes, tá? O Brasil, terceiro ponto, diplomaticamente sempre buscou a questão da coesão, a questão da neutralidade, enfim. Você acha que o Brasil, o presidente visitando a Rússia, é uma declaração de apoio à Rússia? Absolutamente não. A não ser que saia da boca dele. E seria uma besteira, seria uma bronca, seria um problema para o nosso país sem precedentes, eu não acredito, tá? Pelo menos eu espero. Acima de tudo, esperançoso que isso aconteça. Chegar lá, o presidente do Brasil vai lá e o correto é ele não soltar declarações sobre o conflito para evitar que seja enquadrado como se estivesse tomando um lado do processo, ou o Brasil, através do Itamaraty, pode soltar uma nota conjunta, pregando o multilateralismo, a questão do respeito às instituições, a questão da democracia, entendeu? A questão da paz, uma nota bem genérica. Professor, pode pegar mal? Bom, nesse ponto vamos ser sinceros. Pega. Para algumas pessoas, ele deveria cancelar a visita. Mas vejam, se ele cancela a visita por agora, vão dizer que ele, primeiro, tomou partido dos Estados Unidos. Segundo ponto, que o Brasil não tem soberania, que o Brasil cedeu à pressão. Analisem comigo. Se ele cancela a visita, é como se o Brasil, como se o governo tivesse assim, nós cedemos à pressão. Um ex-embaixador americano que trabalhou no Brasil disse que era para suspender a visita. E o presidente, ele simplesmente suspende a visita. Aí começa a mexer com a questão da soberania. O Brasil é um gigante. Aí, de repente, o presidente suspende a visita. Tem esse lado também. Agora, repercute. É o melhor momento? Não. É o melhor momento para uma visita? É claro que não. É óbvio que não, tá? Mas existem todas essas questões envolvidas, ok? Tem chance, João, dele falar besteira e coisa e tal. Bora morrer de véspera. Fica fazendo exercício aqui de futurologia. Eu prefiro aguardar, tá? Eu prefiro aguardar. Lembrem de um detalhe, vem cá. O Brasil não é bobo, não. O Brasil tem como os dois maiores parceiros comerciais China e Estados Unidos. E China e Estados Unidos estão num pega gigante, numa nova Guerra Fria, uma disputa sem precedentes. E são dois países que a gente mantém uma relação aí amistosa, uma relação comercial muito forte também. Então, tá? Vamos seguir assim, tranquilo demais.
Rafael, pergunta de Rafael. Rafael tirou, poxa, Rafael tirou a pergunta dele. Deixa eu tentar aqui, não conseguiu. Mas Rafael mandou aqui, ó. Esse alarmismo de uma possível invasão russa a qualquer momento é um pretexto para os Estados Unidos armar pesadamente a Ucrânia? Sim. Os americanos podem usar isso como pretexto para armar não só a Ucrânia, mas duplicar, triplicar, quadruplicar as tropas da OTAN. Entendeu? Tudo isso pode ser uma cortina de fumaça. Falei disso, pode. Perfeito, Rafael. Eu acho muita viagem. A China pode aproveitar esse momento para invadir Taiwan. Gente, a China só vai invadir Taiwan, quem assistiu minha aula sabe. Se Taiwan declarar independência. Se Taiwan declarar independência, a China tem uma prerrogativa interna, ela invade Taiwan. E aí você vai ter a crise do silício, né? E outras questões. Em princípio, não. Tá? Em princípio, eu não vejo como isso não. É importante o Brasil escolher um lado? Não. Por vezes, na diplomacia, escolher um lado de forma intempestiva não é a decisão mais inteligente. O Brasil pode praticar diplomacia, circular bem por ambos os lados e aproveitar o momento. Aproveitar o momento. Outra pergunta. É possível que Vladimir Putin peça algum tipo de apoio do Brasil neste conflito? Veja, Putin, nos bastidores, ele pode conversar com Bolsonaro para ouvir a opinião do presidente. Lembrando, a opinião do presidente não é a opinião do Brasil. A opinião do presidente não é. O Brasil tem Itamaraty, o Brasil tem as instituições, então, política internacional nossa, ela vai muito além da opinião de um presidente. Lembre, as pessoas passam, a entidade fica, tá? Então, Putin pode pedir algum tipo de apoio. Veja, é mais fácil uma conversa informal. Publicamente eu acredito que não, até porque o Brasil não daria. O Brasil não apoiaria. E aí Vladimir Putin, não, eu acredito que não. Não pediria um apoio publicamente, porque a resposta possivelmente seria não. E ele, como bom estrategista, não seria... Geograficamente, a Rússia não precisaria do Brasil. Geograficamente, a Rússia tem Cuba, poderia ter Cuba, Miguel Dias-Canel, e poderia ter a Venezuela, tá? Há outras questões envolvidas. Pô, tem um monte de pergunta, cara. Sonaldo Júnior, vê a pergunta aqui. Você acha que um sucesso da invasão à Ucrânia incentivaria a China a tomar Taiwan? Gente, se a Rússia invadir a Ucrânia em grandes proporções, você vai ter uma reviravolta na geopolítica internacional. Teremos um mundo completamente diferente. Se a Rússia anexa, entra na Ucrânia com força, com 100 mil homens, com 100 mil soldados, eu diria que tudo passa a ser possível. Tudo passa a ser possível. Aí o cenário muda total. Mas eu não acredito numa proporção dessa por agora, tá? Gente, eu vou deixar registrado aqui. Rússia e Ucrânia já estão, em tese, em guerra, na zona de fronteira, há anos. Há anos. Desde 2014 é algo explícito. Já há uma guerra em curso. A questão agora é se vai acontecer o que o Jake Sullivan está tocando terror para a imprensa, ou se isso é uma cortina de fumaça para os americanos o quê? Armarem toda aquela região. Poxa, muita pergunta interessante. Deixa eu ver mais aqui. Opa. A população russa, pergunta interessante, a população russa apoia o movimento de Vladimir Putin? Bem, tem quem apoia, tem quem não apoia. Eu acompanho a imprensa. É muito bom vocês aí. Quem está acompanhando CNN, BBC, NBC, Folha de São Paulo e companhia, acompanha também a imprensa russa. Que tal vocês pararem para ler os jornais da Rússia? Tem jornal que é ligado a Putin, ligado ao governo, tem jornal que é independente, tá? E tem gente que apoia que a Rússia tem que sim movimentar militarmente, que Putin está certo, tá? É um novo Stalin. E tem gente que diz que é um jogo perigoso e que isso só vai prejudicar a Rússia economicamente. Há uma divisão.
tá? Há uma divisão. É isso. Tem alguém aí falando diretamente da Rússia, turma? Tem alguém conectado diretamente da Rússia que queira entrar ao vivo agora? Eu nem combinei. Meus colegas estão todos trabalhando. Tem um que não pode entrar, porque tem um que trabalha na embaixada. Aí diz, eu não posso entrar. Tá bom. Uma pergunta. Você acha que a China, se houver uma guerra, vai entrar para defender a Rússia? Olha, eu não vejo a China se metendo num conflito de grandes proporções como esse de imediato para defender a Rússia. A aliança China e Rússia eu acho tão frágil. Eu acho a aliança tão programática para um dado interesse. Não vejo, não. O Brasil colabora com a OTAN. Colabora, não é membro, tá? Mas colabora. Sim. Blefe, sim. Um resumo dessa origem. Amigos, quem quiser um resumo da origem, volta o Minuto Geográfico. Volta os Minutos Geográficos que tem muito material bom. Beleza? Tranquilo? Não, eu acho que tem que ler Folha de São Paulo, sim. Globo tem que ler, Veja. Não é confiança zero, não, Lilian. A gente não chega nesse ponto, não. A parte internacional da Folha é muito boa. O Globo tem colunistas essenciais, sensacionais. O próprio Guga Chakra e tantos outros. Eu não sei se o Demétrio está por lá ainda, o Magnólio. Demétrio é muito bom, tem muita gente boa. Tem muita coisa boa. Eu leio tudo. Agora eu tenho crítica para saber o que é sensacionalismo do que é verdade. Então a gente consegue ter essa noção. Ok? Os países nórdicos, como a Suécia, que tem uma bronca com a Rússia por causa de Chernobyl. Alguma novidade? Não. Nenhuma novidade. Papel da Moldávia. Moldávia não faz parte da OTAN. A Moldávia, em tese, estaria mais ao lado da Rússia. A grande questão é que a Rússia tem uma região entre a Rússia e a Moldávia que a Rússia apoia o separatismo. Exatamente. Exatamente. RS Alano. O Reino Unido está bem enérgico. O Boris Johnson está sendo fritado, né, pelas festinhas que ele fez na pandemia. Ele está sendo bem ativo, bem crítico, né, ao governo. É isso. Tem muito russo espalhado pelo leste europeu. Tem. Gente, a União... Ô, João, a União Soviética, ela era gigante, né? Estônia, Letônia, Lituânia eram da União Soviética. Bielorrússia também. Tem muito russo? Tem. A fronteira da Rússia com a Ucrânia, uma porrada de gente fala o quê? Russo, não fala ucraniano, não. E é isso. A juventude que eu acompanho é maravilhosa, viu? Tem leitura, tem crítica. Eu trabalho com essa juventude em sala de aula, Lídia. São meus alunos aí, muitos, e eu tenho o maior orgulho deles. Fazem um negócio belíssimo. Eles são espetaculares. Meus alunos são maravilhosos, tenho muito orgulho deles, muito. É isso. Mais alguma pergunta interessante? Mais alguma pergunta interessante? A gente tá batendo aqui 40 minutos de live. Olha, eu queria... Quem chegou até o fim? Quem tá aqui até o fim? Bota aí um eu. E coloca o grande aprendizado que vocês tiveram. O gás natural tá disparando o preço. Petróleo também vai disparar. Olha, eu queria agradecer a vocês, porque em pleno sábado, 7 da manhã, a audiência foi maior do que o dia de semana. Incrível. Eu acho que eu provoquei vocês dizendo que era só para os fortes, né? Incrível. Nós temos mais de 500 pessoas aqui ao vivo até o fim. Quanta honra. Vivian, grande abraço. Vivian está na Polônia. Queres entrar rapidinho, Vivian? Consegues entrar? Vivian, tu consegue entrar rapidinho? Manda a solicitação, Vivian, se tu quiser entrar. Bota para solicitar que eu te aceito aqui. Vivian mora na Polônia.
Deve ter notícias por lá também. Polônia faz parte da OTAN. Olha aí, Oceania presente. Eu não acho que a Ucrânia vai entrar na OTAN agora. Não creio. Manda a solicitação. Eu não creio que a Ucrânia vai entrar na OTAN por agora. Deixa eu colocar a Vivian para entrar aqui. Bem rapidinho. 5 minutinhos aqui. Vocês conhecerem Vivian? Oi, Vivian. Bom dia! Bom dia. A gente sempre se fala, né, pelo direct. E Sim. bem rapidinho, Vivian, conta, você mora na Polônia, qual é a tua cidade? Explica para o pessoal. Nossa, Trabalha que com o quê? honra! Algumas pessoas já conhecem, mas... Sim, que honra estar aqui participando. Eu acompanho o Minuto Geográfico há um bom tempo. E eu moro aqui na Polônia, é minha segunda temporada aqui, sou jogadora de vôlei. Minha cidade é Opole, perto de Cracóvia, perto de Katowice, assim, é um pouco mais perto da fronteira da República Tcheca. Maravilha. E Jogadora, que chique. sim, sim. Eu sou E jogador aqui na também de Polônia, vôlei. Vôlei de praia, mas jogo muito vôlei de mal. quadra. Você De praia. joga? Não, brincadeira. Mas conta, como é que tá aí a situação? O que é que tu tem escutado? Qual é a tua análise, o sentimento da população sobre esse conflito? Olha, João, eu pergunto muito aqui, até um pouco antes, quando começou a ter problema na fronteira com a Bielorrússia, eu perguntava bastante para as meninas, para todo mundo aqui, mas aqui na Polônia parece que eles têm um sentimento já meio acostumado com esses conflitos, né? Eu fiquei um pouco assustada quando começou o problema na fronteira, e para eles é muito normal, eles falam, é a Polônia, é a Polônia. É muito normal. Eu não vejo sentimento assim de medo, sabe, de receio que alguma coisa aconteça. A não ser quem está mais próximo, né, da fronteira. Aqui na minha região, tá todo mundo muito tranquilo a respeito disso. Perfeito. E sabe um dado interessante? Eu adoro ouvir. É tão importante, veja, a propriedade de uma pessoa que hoje está na Polônia, que tem uma vivência, está na segunda temporada. E assim, o interessante é que se você pegar a abordagem da imprensa da Polônia e comparar os jornais da Polônia com os jornais aqui para as bandas de cá, você pensa, se eu leio os jornais daqui, eu penso, o mundo vai acabar. Uhum. Se eu olho os jornais da Polônia, eu penso, como você acabou de dizer, tranquilo. E o sentimento de algumas pessoas é que essa zona da Polônia, essa região da Polônia, vivenciou a Segunda Guerra Mundial, questão de Auschwitz e companhia, a Guerra Fria, essa parte traumática. A Polônia foi um dos bastiões muito interessantes da queda do socialismo na Europa, através de um sindicato polonês, o Solidariedade, Lex Wałęsa. Foi um dos primeiros países, né, a romper com a cortina de ferro. Foi muito bom ouvir. No teu time, no seu time, tem algum atleta ucraniano ou da Bielorrússia ou russo, não? Não, não. Inclusive, aqui no campeonato tem muita brasileira, americana, Sérvia, e acho que o mais próximo assim é Geórgia. Mas da Bielorrússia, não tem ninguém. Inclusive, depois vivi uma vivência muito legal para você. É, na Geórgia, a Rússia também se envolveu no conflito, né, separatista há poucos anos. A Rússia fez uma intervenção militar, não direta, mas armando grupos dentro da Geórgia. Você conversar com o pessoal da Geórgia, você vai ter assim um sentimento. Alguns odeiam a Rússia e outros olham a Rússia como aliado. É como na Ucrânia. O pessoal perguntou, a Ucrânia inteira odeia a Rússia? Não. Tem ucraniano que tem a Rússia como aliada e agradece a Rússia pelos investimentos. E há quem não goste. Depende muito da região, da localização. Muito bom. Vivian, quer falar mais alguma coisa para o pessoal? Eu queria Não, agradecer, porque quem é que topa assim, no meio de uma live, opa, topa, que coisa boa. sim. Ai, o que agradecer a oportunidade de participar. Eu sou muito sua fã, já te falei isso várias vezes, o quanto eu gosto Obrigado. de assistir o Minuto Geográfico, eu não perco um. Eu e minha irmã, inclusive, a gente se liga depois que a gente assiste, para a gente poder comentar tudo que você falou. Então, que honra ter participado. Um A honra é beijo, minha. pessoal. Tá bom. Obrigado, viu, Vivian? Beijo, Um obrigada, beijo João. grande. Tchau. Valeu, valeu, beijo. Que coisa boa. Pronto, turma. Tem mais
Vocês conseguem ver que, de repente, tem mais alguém que queira... Vivian é ótima, demais. Demais, demais, demais. Ela é bem inteligente. Eu converso com ela direto pelo direct. A gente bate um papo muito, muito bacana. Mais alguém que esteja pela região, leste europeu, Ucrânia, querendo participar? Mais alguém querendo entrar para dar um depoimento? Pô, foi massa ter Vivian aqui. Que massa. Jogadora. Chique na alta. Atleta. Sou entusiasta das pessoas que têm essa disciplina e tem que ter a cabeça muito boa. Tem que ter a cabeça muito boa. Coisa boa. Mais alguém? Poxa, a gente segurou a audiência, hein? Vivian, segurasse a audiência, porque ainda tem mais de 500 pessoas e nós estamos a 46 minutos. Eu quero ver quem vai depois assistir. Eu vou deixar gravado, né, aqui no feed e coisa e tal. A gente faz uma análise. Beleza, meu povo. Grande Vitor. Grande Vitor, um grande abraço. É isso. Dressa Lima. Tá na Letônia. Tá na Letônia? Em qual cidade? Dressa, tá em qual cidade da Letônia? Letônia, Estônia, Lituânia. Qual é a cidade? E consegue entrar? Liga, que massa! Consegue entrar ao vivo comigo? Tá na capital? Dragão que tem poder. Manda solicitação. Dressa, manda solicitação que você entra ao vivo aqui. Na Suíça. Maravilhoso, muito bom. Que interessante. Valeu, Renatinha. É isso, turma. O Dressa não mandou a solicitação. Cadê? Eu não acho que os americanos já disseram que não vão para um embate direto com a Rússia. Alguém viu Biden dizendo que vai atacar o exército da Rússia militarmente? Não. Ele sempre fala em sanção política e sanção econômica. Sanção política e sanção econômica. E enviando armas, né? Enviando armas. Se chegar no ponto de ter exército da Rússia, 100 mil homens, exército dos Estados Unidos, num duelo, aí tu pode começar a chamar de Terceira Guerra Mundial. Pode. Aí você pode começar a chamar. Seria outro nível. Beleza, meu povo. Dressa não mandou. Então é isso. Turma, vou indo. Beijo. Tem vergonha, tem estresse, não. Comentem na publicação do feed o que é que vocês acharam dessa live de hoje. É importante esse engajamento orgânico. E aperta no aviãozinho, coloca na história de vocês. É uma forma de vocês ajudarem o professor que está aqui para ajudar vocês também. Ok? Valeu? Paz de Cristo, gente. Deus abençoe vocês. Se for necessário, eu volto. Beijão. Fui. Vai ficar salva. Simbora. Quem chegou até aqui...